Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Música. Ela está em todos os lugares, não é mesmo? Na academia, no carro, no fone de ouvido durante aquela caminhada. A gente aperta um botão e, como mágica, nosso artista favorito começa a cantar. Mas você já parou para pensar como essa mágica realmente funciona? Como um arquivo digital minúsculo ou um disco de vinil se transforma naquele som poderoso que enche o ambiente e mexe com as nossas emoções. Hoje, vamos desvendar juntos os segredos do aparelho de som. Vamos mergulhar no caminho que o som percorre, desde a fonte até chegar aos seus ouvidos. Acredite, é uma jornada fascinante que mistura física, eletricidade e muita, mas muita engenhosidade. Então, aumente o volume, ou melhor, ainda não. Primeiro, vamos entender como ele funciona. Fique ligado. Vamos começar do início, da fonte sonora. Hoje em dia, a maioria de nós ouve música em formatos digitais, como MP3, AAC ou serviços de streaming como Spotify e YouTube Music. Esses arquivos são, na essência, uma representação matemática do som. Imagine uma onda sonora, com seus picos e vales. O formato digital pega milhares de fotos, dessa onda por segundo, e as transforma em uma sequência de zeros e uns. É como um livro escrito em código binário. Para o nosso aparelho de som, esse código é a partitura. Mas como transformar esse código de volta em música? É aí que entra o primeiro componente crucial do nosso sistema, o DAC, ou Conversor Digital Analógico. O nome já diz tudo, né? A função dele é ler essa sequência de zeros e uns e convertê-la em um sinal elétrico analógico, que é uma corrente elétrica que imita a forma da onda sonora original. É o tradutor oficial do nosso sistema, transformando a linguagem dos computadores na linguagem da eletricidade. Agora que temos um sinal elétrico, ele ainda é muito, muito fraco. Se você ligasse esse sinal diretamente em um alto-falante, mal ouviria um sussurro. Ele precisa de força, de potência. E quem entra em cena para dar esse empurrão? O pré-amplificador. Pense no pré-amplificador como o maestro do nosso sistema. Sua primeira função é pegar aquele sinal delicado vindo do DAC e dar a ele um primeiro ganho, tornando-o mais robusto e menos suscetível a ruídos e interferências. Mas o trabalho do maestro não para por aí. É no pré-amplificador que geralmente encontramos os controles que nós tanto amamos usar. O controle de volume, que ajusta essa intensidade geral do som, e os controles de equalização, como os de graves e agudos. Esses controles nos permitem esculpir o som, dando mais peso aos graves ou mais brilho aos agudos, ajustando a música ao nosso gosto pessoal ou à acústica da sala. Ele prepara o sinal, deixando-o no ponto certo para a próxima etapa. Com o sinal já equalizado e com um ganho inicial, chegou a hora do trabalho pesado. É aqui que entra o amplificador de potência, ou simplesmente power. Se o pré-amplificador é o maestro, o amplificador de potência é a orquestra inteira. A sua única e importantíssima missão é pegar o sinal elétrico já preparado pelo pré-amplificador e amplificá-lo milhares de vezes, transformando-o em uma corrente elétrica poderosa, forte o suficiente para fazer o próximo componente do nosso sistema trabalhar de verdade. A potência de um amplificador é medida em watts, e quanto mais watts, maior a sua capacidade de fornecer energia. É essa energia que vai, literalmente, mover o ar e criar o som que ouvimos. Um bom amplificador faz isso de forma limpa, sem adicionar distorção, garantindo que a música chegue aos alto-falantes com toda a sua dinâmica e clareza originais, apenas muito, muito mais forte. Ele é o coração que bombeia a energia para todo o sistema de som. E, finalmente, chegamos à última etapa, o momento em que a eletricidade se transforma em som audível. Bem-vindos ao mundo dos alto-falantes. O alto-falante é um transdutor, um dispositivo que converte um tipo de energia em outro. Nesse caso, ele converte a energia elétrica que vem do amplificador em energia mecânica, ou seja, em movimento. Como ele faz isso? Dentro de cada alto-falante existe um cone,
geralmente feito de papel, plástico ou outro material leve e rígido. Preso a esse cone há uma bobina de fio elétrico, que fica imersa no campo magnético de um ímã permanente. Quando a corrente elétrica vinda do amplificador passa pela bobina, ela cria um campo eletromagnético que interage com o campo do ímã. Essa interação faz com que a bobina se mova para frente e para trás, milhares de vezes por segundo, seguindo exatamente o ritmo e a forma do sinal elétrico original. Esse movimento da bobina empurra o cone, que por sua vez empurra o ar à sua frente, criando ondas de pressão. E adivinhe o que são essas ondas de pressão no ar? São as ondas sonoras. É o som que finalmente chega aos nossos ouvidos. É fascinante pensar que todo aquele som potente de um show, ou a delicadeza de um violino acústico que você ouve em casa, é, na verdade, o resultado de um pedaço de papel vibrando muito rápido, impulsionado pela eletricidade. Nas caixas de som, geralmente temos diferentes tipos de alto-falantes para otimizar a reprodução. Os woofers, maiores, são projetados para reproduzir as baixas frequências, os sons graves. Os mid-ranges cuidam das frequências médias, como a voz humana. E os tweeters, pequenos e ágeis, são responsáveis pelos sons agudos, como os pratos de uma bateria. Juntos, eles trabalham em harmonia para recriar todo o espectro sonoro da gravação original. Então, vamos recapitular essa jornada incrível? Tudo começa com uma fonte. Seja um arquivo digital ou um vinil que guarda a informação da música. No caso digital, o DAC converte os dados em um sinal elétrico analógico fraco. Em seguida, o pré-amplificador assume, dando um ganho inicial a esse sinal e nos permitindo ajustar o volume e a equalização, moldando o som ao nosso gosto. Com o sinal preparado, o amplificador de potência entra em ação, injetando uma grande quantidade de energia e tornando o sinal elétrico forte e robusto. Por fim, esse sinal poderoso chega aos alto-falantes, onde a eletricidade é convertida em movimento, fazendo os cones vibrarem e criarem as ondas sonoras que viajam pelo ar até os nossos ouvidos, nos permitindo sentir e curtir a música. É uma cadeia de eventos perfeitamente sincronizada, uma verdadeira sinfonia de componentes eletrônicos trabalhando juntos. E essa lógica se aplica a quase todos os sistemas que ouvimos. Desde aquele seu fone de ouvido Bluetooth minúsculo que tem todos esses componentes, DAC, amplificador e alto-falantes, miniaturizados dentro dele até os gigantescos sistemas de som de um festival de música que usam amplificadores do tamanho de geladeiras e paredes de alto-falantes. O princípio fundamental é sempre o mesmo: transformar informação em eletricidade, amplificar essa eletricidade e usar essa energia para mover o ar. A tecnologia evoluiu, os componentes ficaram menores, mais eficientes e mais precisos, mas a física por trás da reprodução sonora continua sendo essa elegante e poderosa transformação de energia. Da próxima vez que você colocar sua música favorita para tocar, lembre-se de toda essa engenharia e ciência trabalhando em harmonia para te proporcionar esse momento. Não é só um botão. É um universo de tecnologia a serviço da arte. E aí, gostou de mergulhar nesse universo do áudio? Espero que este vídeo tenha ajudado a desmistificar um pouco a magia por trás do seu aparelho de som. É um mundo fascinante e cheio de detalhes, e nós mal arranhamos a superfície. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais vídeos como este, explicando como as coisas funcionam de um jeito simples e direto, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a entender que tipo de conteúdo vocês mais gostam. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tem alguma dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe seu comentário. Adoro ler e responder a todos vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.